Agora, a Carmen Lúcia, realmente ela mostra que, ó, se o caso na mão dela não anda, nas mãos dos outros devem andar. Ela acaba de enviar 6 casos do Jair Bolsonaro para a primeira instância. É a primeira vez que o Jair Bolsonaro, a primeira vez em 28 anos, que Jair Bolsonaro tem casos criminais na primeira instância. A primeira vez que ele não tem mais foro privilegiado. Ou seja, a partir de hoje, qualquer juiz de primeira instância pode decretar a prisão do Bolsonaro. Eu vou falar uma coisa, tem 2 desses casos aí em que pode um juiz que queira aí pode decretar a prisão dele facilmente, viu? Tem os elementos para decretar a prisão dele. Então, o Bolsonaro agora cai naquela roleta russa. Vai ser sorteado juiz para o caso? Vai. Dependendo do juiz que for sorteado, se é um cara que fala, quer saber, eu quero entrar nos livros de história, eu quero ser o cara que prendeu o Bolsonaro. Ele vai lá e prende. Não precisa forçar muito pra prender não, viu? Não precisa ser um Sérgio Moro, um cara que vai perseguir não. Vou te explicar aqui, você vai ver que a situação do Bolsonaro tá ruim. A Carmen Lúcia deixou pra semana que vem, a não ser que ela faça agora, enquanto eu tô gravando o vídeo, nas próximas horas. Mas, pelo que eu conversei com algumas pessoas, ela deixou pra semana que vem a decisão de enviar pra primeira instância o caso dos pastores do MEC. Aquele caso é complicado porque o delegado Calandrini, que é o delegado que mandou prender o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e os 2 pastores que o Bolsonaro indicou para pedir propina no MEC, o delegado também pediu a prisão de toda a cúpula da Polícia Federal. A Carmen Lúcia, ela vai ter que decidir sobre esse pedido de prisão, provavelmente antes de enviar o caso para a primeira instância, porque se enviar para a primeira instância, vai cair no mesmo juiz que decretou a prisão do Milton Ribeiro. E tem uma chance enorme desse juiz, que parece que é um juiz que não tem medo mesmo, dele decretar a prisão de boa parte da cúpula da Polícia Federal do Bolsonaro, não a atual cúpula não. Todos eles já perderam a tetinha que estavam mamando e vão acabar presos. Então, muitos são delegados de carreira da Polícia Federal e tudo mais, então é uma decisão ali difícil. Tá, agora falar dos casos que foram para a primeira instância. Pois bem, são 6 investigações contra o Bolsonaro. 6 pedidos de investigação. Um deles, eu vou falar, é um que o Bolsonaro pode ser preso aí rapidamente. É um pedido de investigação sobre racismo que o Bolsonaro cometeu antes de ser presidente da República. O Bolsonaro, eu vou mostrar aqui, vou mostrar o vídeo. Aqui o vídeo, vamos lá. São as reservas indígenas no Brasil, né? Onde tem uma reserva indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí. Mas nós não temos hoje em dia mais autonomia para mudar isso daí. Entregou-se tanto nossa nação que chegamos a esse ponto. Mas dá para mudar o nosso país. Isso aqui é só reserva indígena. Está faltando quilombolas, é outra brincadeira. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Tá aqui, aí ele fala dos quilombolas. O engraçado dos quilombolas, eles têm plantações sustentáveis, eles fazem a parte de programas de agricultura orgânica, tudo mais. Aí vai lá o Bolsonaro de fama disso aí. Ele vai lá, os quilombolas são negros, obviamente, ele vai lá e fala que cada um, o mais leve lá, pesa 7 arrobas. Arrobas você usa para falar peso de animais, de gado. Aliás, um bolsonarista poderia ser pesado em arroba, porque é tudo gado. Mas ele fala dessa maneira dos quilombolas. E ao mesmo tempo que ele fala ali que reserva indígena não tem que existir, que quilombola é tudo uma palhaçada, e aí ele fala, não serve nem para procriar. Quando ele diz procriar também, ele está comparando os quilombolas ali, que são negros, descendentes de escravos, a animais. Tanto na maneira como pesagem, como na maneira como ele fala procriar. Quer dizer, o Bolsonaro está ali comparando animais. Claro, crime de racismo. Claríssimo aí o crime de racismo. Vamos lembrar, foi mudada agora a lei, injúria racial era uma coisa, racismo é outra. Agora tudo é a mesma coisa, tudo inafiançável, tudo dá 5 anos de prisão e são crimes, agora é um crime imprescritível, não prescreve. Racismo já era um crime que não prescreve. Então você pode falar, Thiago, mas o Bolsonaro era deputado, isso aí foi em 2016, 2017, estamos em 2023, não vai dar nada. Esse crime não prescreve. Mas a lei mudou, a lei não retroage contra o réu. Mas a lei de racismo já existia, apenas só era um pouquinho menor, mas ainda existe. E muita gente era presa por racismo e tudo mais. O que acontece é o seguinte, o caso só poderia ser investigado pela Procuradoria-Geral da República. Quando eu digo investigado, o pessoal fala, investigação, é o seguinte, pegar o vídeo, fazer a transcrição do que ele falou no vídeo
e decidir, achamos que é racismo por isso, e embasar. Ou achamos que não é racismo e arquivamos. O que aconteceu? Chegou na Procuradoria-Geral da República, o caso foi enterrado. Ninguém fez nada contra o deputado Jair Bolsonaro, que deputados falam e ninguém faz nada. É isso que acontece. Eles usam do foro privilegiado para não serem presos. Aí, quando o Bolsonaro assumiu a presidência, a Procuradoria-Geral da República arquivou o caso. Só que, quando o caso é mandado para a primeira instância, que é o que a Carmen Lúcia fez, vai para um outro procurador. Ele não é obrigado a seguir. Tudo que fez a Procuradoria-Geral da República até o momento foi para o lixo. Arquivar o caso foi para o lixo. Agora vai para um procurador novo. Eu vou falar. Pelo que eu acompanho de casos de racismo no Brasil, tem até grupos no Ministério Público de combate a isso, a chance do procurador denunciar o Bolsonaro pelo crime de racismo é muito grande. Põe aí 99%. Aí basta um juiz aí para ordenar a prisão do Bolsonaro por racismo. Uma coisa seria lindo o Bolsonaro ser preso por racismo, que é exatamente a coisa dele. Pois bem, além desse processo, esse é um processo que ele pode ser preso. Aí muita gente é presa por racismo. Esse é um processo que ele pode ser preso. Tem outros 5 que envolvem o dia 7 de setembro de 2021, que aconteceu naquele dia. Vamos lembrar, naquele dia o Bolsonaro xingou o ministro Alexandre de Moraes, xingou o ministro Barroso. O Barroso era o presidente do TSE e o Alexandre era o vice. Ele xingou os dois e ele falou que não ia mais cumprir ordens judiciais do Alexandre de Moraes. Nos dias anteriores, o Bolsonaro fez uma série de declarações contra o Alexandre de Moraes e contra o sistema das urnas eletrônicas do Brasil. Vamos lembrar, a PEC do voto impresso tinha acabado de ser derrubada no Congresso, tinha acabado de não passar a PEC do voto impresso, do voto impresso, ou seja, o Bolsonaro não tinha mais chance de implantar o voto impresso que ele queria. Aí o que acontece? O Bolsonaro começou a atacar a urna eletrônica sem parar. E ele tinha feito um pacto com Arthur Lira de parar de atacar as instituições. Pacto que toda a grande mídia falou, olha, o Bolsonaro agora moderou. Eu lembro de matérias no UOL, lembro da Thaís Oyama do UOL falando, nossa, Bolsonaro está moderado, os ares em Brasília estão mais calmos, nossa, como é bom ter um presidente que trabalha em vez de ficar falando abobrinha. Essa grande mídia que sempre tentou passar pano pro Bolsonaro, os mesmos que agora você vê aí no UOL falando que o Lula tem um discurso agressivo e autoritário contra a imprensa. Devem estar com saudade do Bolsonaro nessa imprensa. Pois bem, aí eu mostrei aqui outro dia, a Folha e o UOL são 2 veículos hoje fascistas. Ok, aí o que acontece? Esses pedidos de investigação, todos caíram com a Carmen Lúcia. Sabe o que a Carmen Lúcia fez? Nada. Lembra até que saiu uma matéria na grande mídia, uns 2 meses depois, foi no final do ano de 2021, mostrando, olha, todos os pedidos de investigação contra os crimes que o Bolsonaro cometeu, inclusive um dos pedidos muito bem embasado pela OAB, mostrando que o Bolsonaro estava ali preparando um golpe de Estado. Que aquilo era uma tentativa de golpe de Estado e que em setembro de 2021 não deu certo por algum motivo, mas que ele tentaria mais tarde. Aconteceu. Pois bem, esses pedidos pararam com a Carmen Lúcia, ela sentou em cima. É isso que fez a Carmen Lúcia com esses pedidos. Ela sentou em cima deles, nunca teve andamento. Tem gente que diz que a Carmen Lúcia não dava andamento porque sabia que a Procuradoria-Geral da República ia pedir para arquivar. Então, quando uma investigação cai na relatoria de um ministro do STF, a primeira coisa que ele tem que fazer, para dar encaminhamento, é pedir a opinião da Procuradoria-Geral da República. Aí a PGR diz sim ou não. É isso. Ou vai falar sim ou não. Falando sim, aí começa a investigação. Falando não, acabou. Está arquivado, acabou. Só pode ser desarquivado, só pode voltar a ser investigado aquilo se mudar o Procurador-Geral da República e ele tiver um outro entendimento, resolver desarquivar, ou se a pessoa perde o foro privilegiado e vai para a primeira instância, que é o que aconteceu com o Bolsonaro. Então a Carmen Lúcia não dava andamento, alguns dizem, porque o Augusto Aras ia enterrar aquilo. Então, o que acontece? Agora ela mandou tudo para a primeira instância, são 5 casos diferentes que vão cair com 5 juízes diferentes. Então tem aí 5 juízes que vão poder pedir a prisão do Bolsonaro por golpe de Estado. Eu vou falar, tem muita gente lá na Flórida que não vai dormir nos próximos dias, viu? Ó, excelente final de semana. Ó, desejo que você tenha um ótimo final de semana. Inscreva-se aqui no canal e seguiremos na luta. Falou!